Saúde a igreja, capaz do Senhor. Quando a gente fala sobre essa questão de ter o íntimo de adoração com o Senhor, quando a gente fala em buscar profundamente o Senhor, é algo tão... A gente às vezes coloca, que nem minha mãe falou, com tantos obstáculos, né? Só porque quando é outras atividades a gente sempre tem tempo, a gente sempre dedica. E isso é algo que o Senhor tem incomodado tanto para mim como para todos aqui da igreja. E engraçado que o Gessé, essa semana, a última pregação que eu fiz, eu já falei assim, já vou deixar outra logo engatilhada, porque o Gessé, ele gosta de chamar a gente 3, 4 dias antes para pregar. Mas o meu até que deu tempo, foi semana passada, e eu estava com o Senhor conversando esses dias. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Porque antes da palavra ministrar até vocês, ela tem que trabalhar primeiro em nossos corações. E eu falei, Senhor, qual é o tema que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja no domingo? E o Senhor falou que o que eu quero que você fale é que você deve continuar pregando o que Jesus faz. Mesmo que ainda não veja isso na sua vida ou na sua casa. Eu não entendi, né, no momento, porque a gente tem que pregar, mesmo que isso não esteja acontecendo na sua vida. E eu passei essa semana relutando com isso. Eu até falei com minha mãe, que já falou, eu não vou pregar essa semana não. Porque certas atitudes a gente vai se esmurecendo, vai ficando fraco, e acaba que a gente deixa isso pro coração levar, né? Mas ontem eu estava conversando com Deus, eu falei, eu vou falar o que o Senhor tem para falar. Porque o momento que a gente abre mão, que a gente deixa de fazer a vontade de Deus, ali o diabo tem uma pequena brecha que acaba te enfraquecendo. E com isso, vai decorrendo do tempo, né? A gente vai enfraquecendo e vai deixando a presença de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Agradecesse a Deus. Senhor Deus, nós como igreja, abrimos os nossos corações nessa manhã. Nós queremos, ó Pai, deixar que o Senhor venha fluir neste ambiente, fluir neste lugar. Nós queremos que a Tua presença se faz real aqui. Que a Sua presença se faz real em nosso meio, em nossa vida. Usa-me, Senhor. Eu coloco diante de Ti o meu coração, a minha boca, para que a Tua palavra venha tocar ao coração de cada pessoa. Para que o Senhor venha falar, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós queremos nos dispor diante do Teu reino. E como o Senhor falou, nós temos que pregar, Senhor. Independente da situação, independente do que esteja ocorrendo, esse é o mandamento que o Senhor nos deu, Pai, de pregarmos o Evangelho, de pregarmos a Tua palavra, Senhor. E nessa manhã nós entregamos a direção desse culto a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus 4, verso 1, quem tiver Bíblia, Mateus 4, do 1 ao 4. Amém? Lá diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E voltando, né, a outra parte, eu estava conversando com Deus essa semana, eu falei, Senhor, quantas vezes eu já subi no altar, já preguei que o Senhor cura, precisando de cura, que o Senhor restaura, precisando de ser restaurado, que o Senhor liberta, precisando de ser liberto. Será que não seria hipocrisia da minha parte eu falar que essas coisas, sendo que eu não estou vivendo, né? E o Senhor falou comigo a respeito disso. O Senhor falou, quando Ele me trouxe esse tema, né, que eu devo pregar independente se isso está acontecendo na minha vida. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. O Deus que continua curando, Ele continua sarando, Ele continua transformando. A diferença é porque nós deixamos de crer.
Como o Matinai disse na semana passada, os hospitais eles estão cheios por causa disso. Porque nós, como igreja, deixamos de ministrar sobre as pessoas que Jesus cura. Não é porque na minha casa não há prosperidade que eu não vou falar sobre prosperidade. Não é que na minha casa eu estou precisando de uma restauração que eu não vou deixar de pregar sobre essa restauração. Porque quando eu prego, quando eu abro a minha boca, isso atrai até a minha vida. Como a gente falou no começo, a palavra ela vem primeiro emanar no nosso coração para depois passar para a igreja. E eu tinha me perguntado sobre isso. Quantas vezes nós pregamos como servo de Deus? Nós pregamos, ensinamos, nós proclamamos a palavra de Deus e de repente a gente se vê em lutas, em enfermidades, a gente se vê em batalhas e a gente se pergunta onde está o nosso Deus que eu tanto prego? Onde está aquele Deus que eu clamo, que eu ajoelho, que eu oro? Por que ele não me responde? E será que nós devemos continuar mesmo falando sobre a palavra de Deus? E a resposta é sim. Porque a palavra de Deus, ela não depende do nosso momento, mas ela não depende do nosso momento. Ela depende do que há de vir a acontecer na nossa vida. A verdade de Deus, ela é eterna em nossos corações. Então, quando eu falei sobre a questão de Jesus cura, lá em Mateus 4:23, ele fala que percorria Jesus em toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades. Mesmo que você esteja passando por um processo de enfermidade nessa manhã, por algum processo que esteja atrapalhando a sua saúde, você tem que declarar que o médico dos médicos, ele ainda reina entre nós. Que o médico dos médicos, ele habita sobre a sua casa. Um grande exemplo que tem é o apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho de carne. E quando ele fala um espinho na carne, não quer dizer que ele deixava de fazer as coisas de Deus, mas que ele renunciava àquilo que agradava o coração dele. Eu falo bastante lá em casa que às vezes nós viemos aqui para a Terra, em aspas, não para ser feliz, mas para sermos bons e evangelizar. A felicidade, ela é consequência de um ato de vida com Cristo. Então, quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, eu acredito que seja isso. São pecados, são desejos, são enfermidades que estavam dentro dele, que impediam ele de realizar o objetivo de Cristo. E onde Jesus passava, havia prosperidade, havia a provisão divina. Lá em Filipenses 4:19, ele fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E quando nós falamos de prosperidade, nós já imaginamos a questão financeira, né? Nós ligamos a questão financeira com o dinheiro. E a prosperidade, ela não é só questão financeira. A prosperidade, ela é saúde, é um lar harmônico, é um lar onde o Senhor habita, é uma família saudável. Então, assim, a Bíblia, ela até fala em João 6:11, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode estar passando por escassez nesse momento. Você pode não estar vivendo aquilo que você sonhou um dia estar. Mas você pode ter certeza que o mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes, ele pode multiplicar também na sua vida. O que basta você fazer é crer. O que nós devemos fazer é crer, né? Nós temos que esperar que o Senhor ele vai guiar, que ele vai nos abençoar. E não deixe de crer porque ainda não chegou. Abraão creu antes de ver. Então Abraão ele já sabia ele não sabia o que ia acontecer, né? Mas ele cria que lá em cima tinha um Deus que guerreava por ele, que orava por ele. Essa é a mesma situação hoje. O que eu tenho para te falar é que Deus ele não desistiu de você. Deus ele está guardando o melhor para você. Esse pode ser o melhor tempo para você, mas para ele que está lá em cima não é o melhor tempo. Ele tem preparado grandes obras, ele tem preparado um momento especial para essa igreja, para a sua vida. Se você está aqui nesse momento é porque o Senhor te trouxe até aqui. E se o Senhor te trouxe até aqui é porque ele tem grandes coisas sobre a sua vida. Jesus salva. Lá em Lucas 19:10, ele fala, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. E mesmo que você esteja orando há anos pela salvação de alguém na sua casa, não pare de dizer Jesus salva. Eu tenho um exemplo de oração, né?
porque a gente sempre orou pelo meu primo, né? Assim, dentre outros, meu pai, meu primo, as pessoas que estão afastadas do caminho de Deus. E é algo que a gente nunca deve deixar de orar, porque quando a gente deixa de orar, Satanás ele recebe uma brecha de que aquele espaço ali ele pode ocupar sem que ninguém guerreie. Então o Senhor falou comigo sobre essa questão de orar sobre a salvação. É tão dolorido a gente ver famílias mortas, pessoas mortas. Eu falo com a Sara direto, isso ela briga comigo. Eu falo, Senhor, eu tenho que mudar meu coração, porque às vezes a gente vê uma pessoa matando, uma pessoa sendo morta, mas era pessoa bandida. Mas quando a gente se põe no lugar da pessoa, é uma parte que, assim, é uma alma que foi pro inferno ali. Então eu falo, Senhor, trata-se em mim, porque eu oro assim, Senhor, morreu, mas que tenha pelo menos recebido a salvação. Aí depois já é com Cristo, né? E Jesus dá paz. A palavra de Deus lá em João 14, 27, quem puder abrir. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você pode estar vivendo agora num momento de tempestade em sua vida, como a gente tem falado. Pode ser uma tempestade financeira, uma tempestade conjugal, uma tempestade na saúde, confusão mental. Mas a palavra de Deus fala que nós não devemos preocupar o nosso coração, porque o mesmo Deus que acalmou o mar é o Deus que vai acalmar as nossas vidas. O mesmo Deus que tratou, que curou, que restaurou, é o mesmo Deus que habita hoje. O deserto, ele não define a verdade. No deserto, o diabo tentou Jesus dizendo, em Mateus 4, 3, verso 4, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse verso dá para a gente perceber que o diabo ele quis provocar a Jesus para que ele fizesse um milagre. Mas ele sabia quem ele era e que o Pai havia dito. Ele poderia muito bem, ele estava com fome, jejuando há bastante tempo, 40 dias. Ele poderia muito bem pegar o pão e falar, não, eu vou transformar esse pão, vou comer e vou mostrar que Deus é Deus. Só que naquele momento ele falou, afaste de mim, porque a palavra de Deus ela fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Cristo, da boca de Deus. Você também não precisa de resultados visíveis para continuar falando de Deus. Você prega pela fé, não pelas vistas. Em 2 Coríntios 5, 7 diz. E quando eu estava falando com Deus sobre essa palavra, eu falei, Senhor, por que falar sobre isso, né, nesse momento? E as adversidades da nossa vida, ela tem nos afastado de uma comunhão, de um relacionamento com Cristo. E quando a gente traz para o início da pregação, como eu falei, eu falava, a gente aqui em cima, né, a gente ministra sobre cura, sobre libertação, e isso estava ardendo no meu coração para falar sobre isso, porque eu falei, Senhor, mas eu falo que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, e tem coisas na minha vida que eu ainda não vi acontecer. E quando o Senhor trouxe isso ao meu coração, eu vi uma calmaria maior. Porque o Senhor, Ele está trabalhando. Aos nossos olhos, a gente pode não ver o Senhor trabalhando, mas o Senhor, Ele está trabalhando todos os dias. E mesmo sem a gente ver a cura, nós temos que falar, mas a gente tem que continuar dizendo, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus transforma. Mesmo que não tenha a provisão no seu lar, mesmo que o alimento chegue perto de acabar, porque o Senhor jamais vai deixar acabar, você tem que continuar profetizando, declarando sobre os seus armários, sobre a sua geladeira, o Senhor é o Deus da minha provisão, o Senhor é o que traz o sustento. Mesmo sem você ver a salvação de um parente próximo, de alguém que você ama, você tem que declarar que o Senhor, Ele salva, o Senhor, Ele cura. E mesmo que você esteja em meio à guerra, em meio ao caos, em qualquer área da sua vida, você tem que falar, você tem que declarar, o Senhor, Ele é a minha provisão, o Senhor, Ele é a minha paz, o Senhor é o que me guarda. Nós devemos, em Hebreus 10, 23, ele fala, retenhamos firmemente a confissão de nossas esperanças, porque fiel é o que prometeu.
Então, se o Senhor ele prometeu algo na sua vida, pode passar 1, 2, 3, 10, 20 anos, mas ele vai cumprir. Porque se ele falou, a palavra de Deus diz que ele não é homem nem filho do homem para que minta. Então, se o Senhor prometeu, se guarde nessa promessa. Cobre essa promessa. Não é errado você chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não estou satisfeito com isso, com aquilo que está acontecendo. O Senhor me prometeu isso. Eu vim me cobrar porque o Senhor me prometeu. Você deve ter intimidade com o Senhor. E quando nós vemos essa situação de salvação, tem gente que pensa: mas eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Infelizmente, queridos, o inferno está cheio de pessoas boas. Porque a própria Bíblia está dizendo que um ladrão, no último suspiro dele, foi salvo. No último momento, ele foi para a glória. Não é o nosso senso de justiça que vai trazer a salvação ou a libertação, é o senso de justiça de Deus. É Ele que decide quem é salvo, quem é curado, quem é restaurado, e o momento certo para tudo. E às vezes você se pergunta: e quem é que pode salvar, né? Quem é que salva? Quando Adão caiu, Deus enviou o segundo, que ali era Jesus. O segundo Adão era Jesus, no caso. E Jesus ele veio para restaurar aquilo que se foi perdido com Adão. Como a palavra aqui diz, Deus enviou o segundo Adão e era Jesus. Com quem? E como a palavra de Deus diz, quem é nascido em carne é carne, e o que é nascido em espírito é espírito. Em Gálatas 2 ele fala que já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, pois Cristo vive em mim. Cristo ele vive em nós. E quando a gente se apega ao reino de Deus, a gente esquece as outras coisas daqui. Porque não adianta nada a gente ter riqueza, prosperidade, saúde, tudo aquilo que a gente pediu no começo da pregação, se a salvação nossa não for garantida. E como diz a palavra, ali no céu não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Se nessa manhã você veio atrás de uma mensagem de esperança, eu tenho para te falar que é meio difícil, porque a terra, o que eu quero buscar aqui nessa terra é a trombeta. É ouvir a trombeta de Deus e ele nos levar junto com ele. E o diabo ser envergonhado, porque ele poderia falar: aquele rapaz ali poderia estar numa biqueira, poderia estar preso, poderia estar com a vida destruída, mas ele está aqui salvo. E é isso que nós buscamos, é a salvação em Cristo. E quando eu falo sobre a questão de buscar a Deus com intimidade, é sobre isso. Às vezes a gente tira tempo para tudo, a gente inventa desculpa para tudo. Eu não vou hoje para a igreja porque eu estou cansado, porque eu dormi mal. Eu não vou para o ensaio, eu não vou para o congresso de homens porque eu não estou bem. Mas se fosse para fazer outras coisas, se fosse, por exemplo, para mim ir para a academia, eu vou para a academia todo dia, com chuva, com sol, cansado, sem cansado. Por que para Deus eu não posso abrir esse tempo? Então, o que eu quero deixar essa mensagem para a igreja é essa. De nós refletirmos o que você tem colocado diante do altar de Deus, porque não adianta nada você querer cobrar algo sendo que você não está oferecendo para Deus em troca. Não que Deus trabalhe com barganhas, com troca de favores. Mas o Senhor, ele precisa de pessoas que estejam dispostas a pregar o evangelho, a declarar cura onde há doença, a declarar prosperidade onde há escassez, a declarar restauração onde há destruição, mesmo que isso ainda não esteja acontecendo na sua vida. Mas o Senhor, ele vai trazer até o nosso meio. O Senhor, ele tem levantado essa igreja, tem levantado pessoas, e eu creio que cada dia mais está chegando um novo momento de nós sairmos das cadeiras, de nós irmos pregar o evangelho de Deus. Porque quando o Senhor nos chama, ele fala: ide. Ide é o que vai. Não é sentado nas cadeiras que nós vamos ganhar almas, que nós vamos curar enfermos, que nós vamos restaurar pessoas. É lá fora. Não adianta nada a gente chegar, sentar na igreja e ficar todo mundo quieto. E lá fora, o que você tem feito lá fora pelo reino de Deus? Então a palavra que eu tenho para trazer nessa manhã é sobre isso. Sobre nós refletirmos o tempo que nós temos disposto a colocar diante de Deus. O que eu tenho oferecido para o Senhor? Será que Ele está recebendo essa oferta como cheiro agradável? Será que isso está tocando ao coração do Senhor?
Então, nessa manhã, eu quero te pedir que você feche os seus olhos, que você apresente diante de Deus aquilo que tem tirado a sua paz, tirado a sua necessidade, aquilo que tem influenciado sobre a sua vida. Ô Senhor Deus, nós como igreja nessa manhã, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, aquilo que não tem agradado a Ti. As nossas palavras, os nossos gestos, as nossas atitudes, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti. O Senhor sabe da nossa dificuldade, Senhor, em abrir mão dessas coisas. Em abrir mão do nosso tempo, que é o algo mais precioso que o Senhor nos pede, para estarmos diante da Tua presença. Como foi cantado aqui nessa manhã, Senhor, uma chance igual a essa, talvez possa ser que eu não tenha mais, Senhor, de estar na Tua presença, porque eu não sei o que irá acontecer. Mas eu quero colocar diante do Teu altar, Senhor, esse espinho, Senhor, que eu carrego na minha carne. Que o Senhor venha me ajudar a vencer, que o Senhor venha me ajudar a guerrear, e nós venhamos nos colocar diante do Teu altar para o Senhor nos usar, como soldados do Senhor nessa terra, Senhor. Nós abrimos os nossos corações para o Senhor entrar, para o Senhor falar, para o Senhor curar. E nessa manhã nós queremos Te agradecer e louvar a Ti, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem nos guardado. Amém?